com exceção as nossas irmãs. Fazer entrada? Amém? Então, amada igreja do Senhor, gostaria de pedir aos irmãos, por gentileza, às irmãs, que se coloquem de pé, amém? Para que as irmãs possam fazer a entrada, amém? Acende as luzes aí. Conjunto roda para o cumprimento da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Esperando alguém vir me socorrer. Quem por mim passou, não me ajudou, mesmo vendo eu a ponto de morrer. Me disseram que enquanto eu estava lá, um viajante de bondoso coração, me vendo caído,
Aleluias. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra, amém? Aqueles que pudessem colocar de pé, abra sua Bíblia. Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 25. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Lucas 10, 25.
lá no tema. Eu vou ler. Aleluia, Jesus. Dá não. Eu vou entrar aqui, ó. Eu vou aqui que o cara todo está me seguindo. Vamos ler aqui agora. A verdadeira compaixão requer um esforço e um permitimento. Aleluia. Amém? Vamos toda a igreja repetir. A verdadeira compaixão requer esforço e comprometimento. Aleluia. Agora nós vamos para Lucas 10, 25. Vou ler aqui. Então, vamos ler no telão, fica todo mundo igual. Eu vou ler uma igreja, ler o segundo para a gente todos participar. Aleluia. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? 26, a igreja. E ele disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. 28. E disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, o espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. 32. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, apalpou-lhes as filhas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual desses três lhe parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Vamos repetir o 37 toda a igreja. Esse daí é para mim e para você, para nós irmos e fazermos da mesma maneira. Então, toda a igreja, no 3. 1, 2, 3. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Vamos orar? Vamos pedir para mais uma vez, nosso Deus, nosso Redentor, mais uma vez falar aos nossos corações como tem falado, né? Porque eu, sinceramente, eu vou desde hoje com aquela palavra no meu coração, né? Trabalhando a cada instante. E aprendi mais um pouco. Às vezes a gente continua na casa de Deus, mas esquece, né, pastor? Eu estava lendo hoje a palavra de Lucas, lá daquela que vivia enfermidade e estava com aquela corcunda. E hoje Deus falou fortemente. E muitos de nós estamos na igreja,
nós continuamos enfermos ainda. Então que esta palavra venha hoje do bom samaritano, mais o que Deus vai preparar para nós de ministração, trabalhar em nossos corações, né? Então vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai de poder, Pai de glória, nesse momento estamos aqui na tua casa em Betel, todos nós prostrados, meu Pai, aqui deixando a nossa gratidão, o nosso coração de agradecimento por tudo que tu tens feito, ó Pai amado. Sabemos que muito mais o Senhor vai fazer. Queremos agradecer pelos livramentos, pela nossa casa, a nossa família, pelo nosso emprego, pelo nosso pão de cada dia, que não tenha faltado, ó Pai amado, que o Senhor venha suprir e prover todas as nossas necessidades. Que nessa noite seja manifesto o teu poder e a tua glória, que haja cura, que haja libertação, ó Pai amado, que haja fortalecimento físico e espiritual. Que nesta noite, Pai, o teu Espírito venha nos restaurar. Precisamos, ó Pai, ouvir a tua voz, precisamos da tua direção. Então nós te pedimos, amado Espírito Santo de Deus, continua conosco, nos orientando, nos guiando, Pai, pelos espaços verdejantes. Eu quero te louvar e te agradecer pela vida de cada um, Pai. Por isso, a tua igreja nos colocamos diante de ti, aqui só em agradecimento, Pai, e gratidão por tudo que tu tem feito. E a igreja diz amém. Amém? Você pode se sentar glorificando o nosso Deus, amém? Glória a Deus. Quem está feliz, dá glória a Deus. Amada igreja, nós vamos fazer a apresentação dos nossos irmãos, das nossas irmãs que nos honram na noite de hoje, amém? Conforme eu citar o seu nome aqui, acenda assim com as suas mãos, para que todos possam conhecer, amém? Está conosco na noite de hoje nosso irmão Diácono Renato. Glória a Deus, está sentado ali. Deus abençoe. Amém? Missionária Mariana. Glória a Deus. Também junto com ela, nossa irmã Luzinete, nossa irmã Kátia e a nossa irmã Alessandra. Amém? Nossa irmã Alessandra é filha da pastora Cleonice. Amém? Também está conosco na noite de hoje o nosso irmão Danilo. Glória a Deus, irmão do nosso Pastor Diego. Pastor Diego, glória a Deus, obrigado por atender o nosso convite, amém? Presbítero também, Antônio Carlos, Deus abençoe sua vida. Nossa irmã Jéssica, cadê ela? Está curtindo? Amém? Como o povo de Deus, a Assembleia de Deus, Ministério Revolução Mundial, quer cumprimentar a todos que nos honram na noite de hoje. Seja bem-vindo. Amém? Esse não é outro lugar senão a casa do nosso Deus. Amém? Nós viemos aqui fazer o que, igreja? Diga assim, prestar o nosso culto. Quem veio prestar culto a Deus aqui? Diga assim, o meu culto é um culto racional. Diga assim, um culto com entendimento. Amém, irmãos? Glória a Deus. A peça está pronta? As irmãs que vão fazer a peça? Ainda não? Então vou passar aqui um vídeo, amém, irmãos? Vou repetir aqui. Esse vídeo é dos 10 anos da nossa igreja, de todos que passaram por essa igreja, aqueles que nos ajudaram a fazer a obra no longo desses 10 anos, amém? E também de alguns irmãos que já partiram, que dormem no Senhor, amém? Glória a Deus. Apaga as luzes aí para mim, por gentileza, não? Apaga aí. Glória a Deus. Tudo era simples, começo no altar, poucas cadeiras, mas muita fé no ar. Cada sorriso, cada oração, era Deus moldando o nosso chão. Gente chegando, cheia de dor, e encontrando aqui
Entre lágrimas, Deus começou a agir e pouco a pouco fez tudo fluir. Teve quem chegou e ficou pra lutar, teve quem um dia precisou caminhar. Alguns que marcaram hoje não estão, mas vivem guardados no coração. Cada fase foi o trabalhar de Deus. Nos dias difíceis Ele não nos esqueceu, porque a igreja não é só um lugar, é história viva em cada olhar. Assembleia de Deus, revolução mundial, 10 anos vivendo algo celestial. Entre lutas e vitórias Ele nos sustentou, e em cada detalhe seu amor nos tratou. É compaixão que deixa o discurso pra viver, que estende a mão sem esperar receber. É o agir de Deus fluindo em cada coração, nos dando força pra seguir na missão. Teve dias de festa, dias de chorar, teve dias que só deu pra confiar, mas em todos eles Deus estava lá. Crescemos juntos, aprendemos também que sem Deus não somos ninguém. E cada passo, cada decisão foi guiado por Deus, por suas mãos. Mais que uma igreja, somos uma família, com mãos simples, mas cheias de unção. Seguimos fazendo a obra com fé e dedicação. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor. Amém? 10 anos marcaram a nossa história. Amém? Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? As irmãs da peça estão prontas? Está lá fora? Então vamos aproveitar. Eu sei que está lá fora. Quero saber se está pronta. Alguém aí do lado de fora me dá um auxílio aí. As irmãs da peça estão prontas? Vamos aproveitar, tirar dízimos e oferta. Amém, igreja? Quem irá dizimar, pega os seus dízimos. Quem irá ofertar, pega a sua oferta. Juliana. Cadê a Juliana? Separa ali, Juliana, o hino, por gentileza. Amém? Vamos orar. Eterno e soberano Deus, é no nome de Jesus, Pai. Chegou o momento de nós te adorarmos através dos dízimos e ofertas. Senhor, eu quero pedir a tua bênção de Deus, Senhor, sobre o teu povo na noite de hoje. Senhor, repreenda o devorador, todos os demônios que atuam, Senhor, na vida financeira, na vida material e também na vida profissional. Eu quero pedir ao Senhor na noite de hoje a tua bênção de Deus, Senhor amado, sobre cada vida, uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Tira o teu povo que está embaixo, coloca por cima, tira como cauda, Senhor, e coloca como cabeça, Senhor, glorifica, Senhor, o teu nome de Deus sobre cada vida. Deus, é isso que te pedimos e já somos gratos em nome de Jesus. E quem crê, levanta a sua mão junto comigo, dá um brado de glória para o nosso Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? O Deus do socorro está aqui. Assim como ele veio para o bom samaritano, como ele veio para aquela alma que estava machucada no meio do caminho, ele veio para mim e para você nesta noite, amém? Por isso que sobre a peça que me ajuda.
Cansei de chorar, cansei de sofrer. Eu quero ver o sol brilhar, trazendo esperança para o meu viver. Deus vem me socorrer, estende a tua mão, derrama azeite em mim, sara meu coração, faz-me reviver em meio à provação. Revela o teu poder a mim, o milagre que eu preciso está em ti. Se eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa se levantará, Filho, estou aqui, estenda a minha mão, eu vim cuidar de ti, sara meu coração, te faço reviver em meio à provação. Sinta agora o meu poder, se precisa de um milagre, estou aqui. O meio do teu socorro só está no Senhor, amém? Agradeço a minha oportunidade para Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos receber as nossas irmãs que irá fazer a peça, amém? Glória, glória, Senhor. Aleluia. Olha. Espírito Santo de Deus. Preciso te contar, eu já não sou aquele filho que sabia te escutar e obedecer. Que no final da tarde
sinto sozinha. Eu estou presa. Eu não enxergo. Eu estou cega. Eu não encontro o caminho. Mas eu vou correr pros teus braços de amor, seja onde eu irei. Pros teus braços de amor, seja onde eu irei. Eu vou correr pros teus braços de amor, seja onde eu irei. Eu vou Eu preciso de você, Jesus! Por favor! Jesus, eu preciso de você, Jesus! Eu preciso! Eu não tenho mais onde ir! Estou cansada! Glória seja dada a ti. Glória a Deus. Amém, irmãos? Não precisa nem falar mais nada, né? Pastor Diego, com a palavra, amém? Peço ao povo de Deus se coloque de pé, endereça a palavra, amém? Pega a sua Bíblia, quem tiver sem Bíblia, acompanha conosco aqui até as primeiras palavras do nosso pastor, amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Uma boa noite a todos. Amém. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus que nos dá a vitória. Amém. Deus está neste lugar. Amém. Ele está aqui. Glória. São muitos ataques nos dias de hoje que a igreja ela tem vivido. Muitas pessoas que têm se levantado e questionado se esse livro é verdadeiro. Aleluia. Doutores, pessoas gabaritadas que possuem uma certa influência na terra, mas não são conhecidos no céu. Pessoas que eu falo porque eu peguei todo esse processo. Eu nasci no fogo. Eu sou filho do círculo de oração. Eu sou filho do monte. 20 anos caminhando na fé cristã. Hoje está surgindo diversos tipos de igreja. Hoje tem igreja para todo quanto é tipo de pessoa. Ah, você se sente assim? Vem para cá. As pessoas não querem mais se alinhar com a palavra. O evangelho continua sendo renúncia. Ah, Deus me aceita do jeito que eu sou. Você quer ouvir tudo nessa noite? Eu sei que é festividade, mas eu sei quem foi que me chamou. E ainda que algumas pessoas, porque eu falo porque eu estou no meio dessas pessoas, ainda que algumas pessoas digam, mas é um livro escrito por homem. Tudo bem. Se a gente fosse seguir esta linha, então
Você não deveria confiar em um médico que estudou em um livro escrito por homens. Você não deveria confiar em um advogado que estudou sobre um livro escrito por homens, em um engenheiro e assim sucessivamente. Não deveríamos acreditar. Mas, porém, não é sobre a escrita apenas. Porque enquanto Paulo servia a Deus e ele era apenas um letrado, ele não tinha a revelação de quem era o Cristo. Mas no dia que ele perseguia a igreja, a Bíblia vai dizer que em caminho para Damasco, para executar cartas da sinagoga, ele tem um encontro com Cristo glorificado. Aleluia. Então a gente vê pessoas, entenda isso, pessoas que não tiveram experiências com Deus, querendo opinar a respeito da É igreja. verdade, graça. Aleluia. Que coisa louca é essa? Me perdoe a expressão chula, o poste está fazendo xixi no cachorro. Pessoas que não entendem, porque a internet hoje está dando voz para muita gente que não entende de nada. Gente que se acha que é doutor, que se acha que é juiz, que se acha que é perito em alguma coisa e não governa a própria vida. Mas querem opinar na igreja do Senhor. O que nos traz convicção e segurança, porque os ataques contra a igreja têm sido muitos. E pessoas que não estão alicerçadas em Cristo, porque você vai ver, a pessoa uma hora está na igreja, outra hora está na Umbanda, outra hora está não sei na onde, sabe por quê? Porque ela não entendeu quem ela é em Deus. E os ataques contra a igreja são muitos, porque eu percebi que aqui a igreja, eu tenho esse entendimento, aqui não é lugar de gente boa, aqui não é lugar de gente perfeita. Tem gente que não entendeu ainda o contexto do que de fato é ser igreja. Ah, mas na igreja não, aqui não, irmão, não estou aqui porque eu sou bom. Não, irmão, eu estou aqui porque eu entendi, porque a Bíblia diz assim, que todo aquele que tentar salvar a sua própria vida, vai perder. Eu estou aqui porque eu entendi que não tem como eu salvar a minha própria vida. Mas as pessoas querem opinar sobre a igreja. Mas você sabe o que vai te sustentar? É aquilo que você entende que você é em Deus. Aleluia. É a sua identidade. Eu vou iniciar. Estou escrevendo um livro, a qual no início do ano de 2025, Deus me deu a inspiração para escrever. Eu estava escrevendo um livro sobre empreendedorismo, que era a minha área. Eu estava em Lins, no interior de São Paulo, e Deus falou comigo a respeito da paternidade. E para quem não sabe, já estive aqui outras vezes, falei a respeito um pouco do meu testemunho. E um deles foi não ter a figura paterna em minha vida. Hoje está aqui meu irmão que me acompanha, que trabalha comigo. E isso me causou diversos traumas. Abuso na infância, muita coisa. E o medo, porque hoje eu sou pai, da gente exercer aquilo que a gente não teve. Como que eu vou dar? Porque a gente é assim, não é? Como que eu vou dar para alguém algo que eu não tive? Mas somente através da paternidade de Deus você vai conseguir exercer aquilo que você tem. Deus me deu inspiração, não é sobre letra. Porque tem gente que não entende nada. Tem gente que vem para culto, entra a culto e a vida não muda em nada. Tem gente que roda, profetiza, cai no poder, mas a vida dele não muda em nada. Não é sobre quantas profecias você entrega. Não é sobre o quanto de Jesus você prega. Não é sobre o quanto você canta de Jesus. Mas sobre o quanto você manifesta dele. É sobre o quanto dele tem em você. Nós vivemos em um período onde homens estão cheios da sua ideologia, cheios de si, cheios da sua vontade, mas não querem mais renunciar, não querem mais abrir mão. É a era dos meus direitos. Mas o texto bíblico diz que às vezes nós vamos ter que abrir mão dos nossos direitos para ver alguém alcançar. Que a misericórdia do Senhor te alcance. Que o céu amplie a sua visão. Para você não caminhar para as doutrinas de até fugiu a palavra agora. Doutrinas de demônios. Pessoas sendo enganadas porque não se alicerçaram em Cristo. Não é sobre uma religião, você vai entender nessa noite. Que o céu te sustente. Texto bíblico. Evangelho de Lucas,
capítulo 10, do verso 25 em diante. Quero glorificar a Deus nessa noite pela oportunidade de estar aqui. Pastor Luiz, Deus abençoe, lembrou do meu nome? Tem quanto tempo que eu não venho aqui? Já tem mais de um ano? Tem. Glória a Deus, fico feliz com o poder de Deus. Glória a Deus, Bem, aleluia. para quem não sabe, eu sou o pastor Diego. Nem sou o Diego, estou o pastor. O que você faz não é a sua identidade. Verdade, verdade. Se você para de fazer aquilo que você identifica como identidade, acabou você morre. Ou seja, a minha identidade não é administrador, minha identidade não é pai, a minha identidade não é marido, minha identidade não é pastor. E eu aprendi isso estudando. Como falei, Deus me deu inspiração para escrever, meu livro está pronto, para a glória de Deus. Creio ter a oportunidade de voltar aqui desse ano para trazer um livro onde eu vou compartilhar da minha história em uma era tão confusa, onde as pessoas querem viver a sua vontade. O Evangelho de Deus ainda continua sendo renúncia. Mas uma coisa eu te falo com toda convicção e certeza, vale a pena renunciar. Aleluia. Eu renunciei à prostituição. Eu renunciei à minha carne. Eu renunciei à minha vontade. E eu vi Deus cumprir na minha vida tudo que Ele falou. Glória a Deus, aleluia, Pai. Eu olho assim e falo, Senhor, Ele nunca me deveu. Mas eu olho assim e falo, Senhor, o Senhor não me deve nada. Tudo que o Senhor me permitiu, os meus olhos veem, que Ele me trouxe, que Ele me ministrou, que eu falava assim, Senhor, como? Ele me fez viver. Glória a Deus, aleluia. Até além. Porque Deus Ele faz dessa forma. Glória a Deus. Para quem não sabe, congrego aqui no Parque das Bandeiras. Estou debaixo da cobertura do apóstolo Jefferson Silvestre, apóstolo Elizabeth. Nem temos um projeto social lá, onde nós, todos os domingos da manhã, todos os domingos de manhã, às 8 horas, nós fornecemos café da manhã, moradores de rua, fazemos um trabalho social. E aí temos o culto também, culto dos improváveis. Porque às vezes tem pessoas que não param para ouvir um morador de rua. A gente só passa de lado. Amém? E Deus tem nos colocado lá. Nós iniciamos um outro projeto também no ano passado, que é o Mercado Social, que durante 3 meses nós auxiliamos famílias que precisam de alimento. Nós trabalhamos a dignidade da pessoa, ao invés de dar cesta básica, porque cesta básica não muda a vida de ninguém. Vamos iniciar, irmãos, que diz assim o texto bíblico, Lucas 10, 25. E eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? E ele respondendo disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as suas forças e com toda a tua mente e o teu próximo como a ti mesmo. E ele lhe disse, tu respondestes corretamente, faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse, Jesus, quem é meu próximo? E respondendo Jesus, disse, um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o despojaram e o feriam e partiam, deixando quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, e ele passou de lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio a ele, e vendo, teve compaixão dele, e aproximou-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nele azeite e vinho, e pondo sobre ele o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. E o disse, e no dia seguinte, partindo ele, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, na minha volta eu te pagarei. Ora, qual destes 3 parece que se tornou próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele disse, o que mostrou misericórdia para com ele.
Então disse-lhe Jesus: vai e faze-te tu do mesmo modo. Amém? Pode se assentar, glorificando e bendizendo o santo nome do Senhor. Se puder colocar o tema, eu achei aquilo muito forte. O tema da festividade, desde já, parabéns a esta casa, parabéns a esta igreja. Eu glorifico a Deus por uma igreja aberta. É melhor uma igreja aberta do que um bar, sem dúvida. Com tudo que fala, irmãos, ninguém vai arrancar a convicção que eu tenho dentro de mim. Aleluia. Atacam a igreja, mas a igreja ainda é o maior órgão recuperador. Dentro da igreja tem criminosos, dentro da igreja tem pessoas que estavam perdidos nas drogas, na prostituição. Gente, se colocar um telão aqui e passar o que a gente era, entende? A gente vai entender que a gente não era coisa boa. Mas a igreja, através da palavra de Deus, uma igreja que tem carregado azeite e vinho, tem levantado muitas pessoas, embora o mundo não reconheça, mas nós não temos essa necessidade. Achou? Que diz assim: a verdadeira compaixão requer esforço e comprometimento. Você consegue entender a dimensão disso? Porque não é sobre dó, não é sobre pena. Jesus não nos ensinou sobre isso. Entende? Ninguém, como diz por aí, ninguém é digno de pena. Quando a gente olha para alguém e diz assim: nossa, coitado, coitada, nossa, mas que pena dele, que pena dela. Não ajude ninguém por pena. Existe um significado poderoso na palavra compaixão. Porque quando eu olho para alguém, existe uma diferença, e você vai entender isso nessa noite. Quando você teve pena, ou quando você de fato teve compaixão. Porque embora são sentimentos muito parecidos, a compaixão e a pena é algo muito parecido. Quando eu tenho pena de alguém, é quando eu passo por aquela pessoa que está em uma condição inferior à minha, e olho para ele e digo: coitado, olha a situação dessa pessoa. Porém, esse meu gesto não carrega nenhum poder para mudar ou transformar a vida do indivíduo. Até porque nós não temos esse poder. Mas Deus nos ensina algo poderoso através da compaixão. Porque somente a compaixão vai fazer você entregar para a pessoa a moeda mais valiosa dos dias atuais, que não é o ouro e não é a prata, mas é o tempo. A compaixão me faz me colocar no mesmo nível da pessoa, não me achar melhor e nem pior, mas a compaixão nos iguala. Essa parábola é bem conhecida no meio da igreja. Quem nunca ouviu falar da parábola do bom samaritano? Quem nunca ouviu? Nunca ouviu falar. Todo crente que já pisou na igreja, ele ouviu falar sobre essa parábola. E a Bíblia, Jesus ele começa a contar uma parábola para um doutor da lei, que tem as suas dúvidas concernente a algumas coisas, mas que ao mesmo tempo também tem a necessidade de justificar as suas ações. Eu não sei se você conhece alguém assim. A pessoa ela tem argumento para tudo, e ela é perita ou perito em justificar a própria causa. Entende? Ah, mas por que você é assim? Ah, eu sou assim porque fizeram isso comigo. Não sei se você conhece alguém assim. Ela advoga a sua própria causa, ela se defende, entende? Ela tem essa necessidade. Ah, mas fulano falou isso e falou aquilo de mim. E aí a gente tem a necessidade de provar que nós estamos certos. Nós entramos por esse embate. Às vezes eu entro ali na internet, e aí você começa a ver as coisas que as pessoas postam, e o embate que as pessoas... E o perigo que você tem de expressar uma opinião. Porque na internet todo mundo é valente, mas pessoalmente a situação muda, o jogo muda. Aí a pessoa finge que nem te conhece, né?
na internet. Sabe aquela cena? Tem um portão, o cachorro do lado de dentro e o cachorro do lado de fora. O que impede um de encostar no outro é a grade, não é isso? E aí eles ficam bravos, né? Tem até um vídeo na internet que abre a grade e a braveza acaba, a briga acabou. É mais ou menos isso. Então não dá para a gente dar ibope para esse tipo de situação. Então pessoas que advogam a sua própria causa, a sua própria defesa, que estão sempre se justificando, nessa noite, querido, eu quero te dizer que hoje é a noite de você se desarmar. Aleluia. Chegou um momento em minha vida que eu falei assim: Senhor, eu aceito as suas promessas para a minha vida. Eu aceito. Porque se a gente for se mover por aquilo que as pessoas pensam, tem um perigo em se mover por aquilo que as pessoas pensam. E eu aprendi que o que eu penso não serve nem para mim, quanto mais para os outros. E na maioria das vezes as pessoas que te dão uma opinião, elas não se responsabilizam. É sempre assim. Eu vou comprar um carro. Compra um carro assim, assim, assim. Compra um carro vermelho. Mas não vai se oferecer para pagar um carnê do carro para você. Eu vou fazer uma viagem para tal lugar. Vai nesse lugar, vai naquele lugar. Mas não se oferece para pagar a viagem para você. Por quê? Porque quem dá opinião não se responsabiliza. Por isso que esse é um perigo do Diego viver a vontade dele. Então, como eu entendi isso, para mim a opinião das pessoas acerca da minha vida não importa. Aleluia. Entende? Posso te revelar algo nessa noite que me tornou uma pessoa bem melhor e bem sucedida? Posso? Sim ou não? Posso? Eu aprendi a tomar conta da minha vida. A vida dos outros não me interessa. Mas por que fulano é fofoqueiro? Só tem fofoqueiro porque tem quem ouve. Entendeu? A minha mesa não compactua. Sabe a reunião depois da reunião? Tem a reunião, aí depois se reúne em outro lugar, na casa ou na pizzaria, para fazer a reunião da reunião. Na minha casa não tem isso. Porque eu não vou trair maldição para dentro da minha casa. E deixa eu falar algo para você, que é super normal. Eu congrego na FATAF e não concordo com um monte de coisa que o meu apóstolo faz. Mas eu respeito. Entendeu? É normal. Eu não gosto de jiló. Eu não como e não falo mal. E está tudo resolvido. A gente cria embate, entende? E depois fala: o diabo está se levantando contra a minha vida. 90% das coisas você resolveria fechando a sua boca, tomando conta da sua vida, focando em melhorar a si. Irmão, eu que sei que da vida da onde eu saí, que quando eu fui para a igreja, as coisas que eu tive que ouvir. Agora acha que é homem. Colocou a Bíblia debaixo do braço. Irmão, talvez as palavras sejam duras para você, mas eu fui moldado pelo ambiente. Ou eu guardava o que Deus falou comigo, ou eu ia viver chorando, retrucando com Deus, retrucando com o pastor acerca daquilo que as pessoas falavam de mim. Aleluia. Mas existe uma característica, porque quem fala de você sempre está abaixo e nunca acima. Você nunca verá uma pessoa bem-sucedida falando mal de outras pessoas. Quem é bem-sucedido, ele quer ver outras pessoas bem-sucedidas também. Então ele não perde tempo. Porque o tempo que ele deveria, na maioria das vezes, estar perdendo, como a maioria, sabe o que ele faz? Ele investe nele, ele investe em conhecimento. Que foi o que eu fiz. Que quando eu vim do meu histórico de vida, onde eu morava no barraquinho de madeira, as palavras que eu ouvia, se eu me apegasse com aquilo que as pessoas estavam dizendo ao meu respeito, porque o que as pessoas dizem ao teu respeito não tem poder sobre você. Mas por que a minha vida paralisa? Porque você decide acreditar naquilo que falaram para você. Dentro do livro sobre paternidade eu vou falar sobre o poder que um pai tem sobre a vida de um filho. Então não amaldiçoe o seu filho, porque o pai, ele carrega a paternidade de Deus sobre a vida dele. E o que isso significa? Através da paternidade você vai poder potencializar o seu filho para chegar em um lugar que talvez você não chegue. Aleluia. Existem lugares que o meu filho, que a minha filha vão chegar que eu não cheguei, que não vai dar para mim chegar, mas eles vão chegar. Então é sobre isso nessa noite. Então esse homem que está diante de Jesus é alguém que se justifica, que tem justificativa para tudo. Não importa se está certo ou se está errado. Se custa o meu emocional, é muito caro.
não vou perder tempo, fica você com uma razão, eu prefiro ter paz. Está entendendo? Gente que tudo quer discutir. Ah, mas você é isso, você é aquilo, você é não sei o quê. Então tá bom. Jesus nunca deixou ninguém ter certeza daquilo que ele era. As pessoas chegavam e falavam, estão dizendo que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo. Jesus olhava e falava, vocês dizem que eu sou. Não, eu vou provar para vocês que eu sou Jesus. Eu vou dar uma ordem, uma legião de anjos vai descer. Eu vou provar para vocês que eu sou Cristo. Vocês viram isso na Bíblia? Jesus provando que ele era alguma coisa? Deixa eu te falar, na maioria das vezes quem tem necessidade de provar alguma coisa é porque não é. É verdade. Você nunca verá uma mulher querendo provar que ela é mulher. Tirando a Erika Hilton. Você nunca vai ver uma mulher. É nítido quando você olha para uma mulher e você identifica, é uma mulher. Ela não tem necessidade de provar que ela é uma mulher. Como tem pessoas que estão no poder, é como uma dama. Não precisa provar que você está no poder, que você é uma pessoa de autoridade. Não precisa. Quem tem tempo. Quem carrega a presença de Deus, carrega. Verdade. Quem tem a essência de Deus na vida dele, deixa falar que as pessoas vão opinar. Se você está gordo, vão falar, está comendo demais, é glutão, aquele irmão está no pecado da glutonaria. Se você está magro demais, vai falar, esse irmão está tomando manjado, está se enchendo de manjado. Se você se arruma, vão dizer que você é metido. Se você não se arruma, vão dizer que você é relaxado. Se você vem para a igreja de carrinho, vai dizer que você está envolvido com coisa errada. Se você vem de bicicleta, vai falar, esse irmão é um miserável. Então não dá para se enquadrar nesses padrões. Não dá, irmão. Que loucura é essa? Está entendendo? Toma conta da sua vida. Você vai se tornar uma pessoa bem melhor. Foi o que eu fiz. Eu fui tomar conta da minha vida. Eu fui tomar conta da minha família. Eu fui cuidar daquilo que Deus me deu. Eu fui procurar em mim aperfeiçoar. E engraçado que as pessoas que me atacaram estão piores do que no dia que falaram de mim. Porque ninguém prospera, irmão, cuidando da vida dos outros. Entende? E aí, dentro disso, esse doutor da lei, ele entra em um embate com Jesus. Conhece, sabe o que está na lei. A lei diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Na teoria tudo é muito lindo. Na teoria eu estaria milionário. Não estaria nem aqui mais, no Brasil. Que o visto americano eu já tenho. Está entendendo? Na teoria tudo é muito lindo, irmãos. Ele está nesse embate. E ele está dizendo, eu sei o que está na lei. Só que Jesus, ele é perfeito, né? Aí Jesus começa a discursar a respeito de um moço que foi pego por ladrões. E que os ladrões o roubaram, lhe espancaram e o deixaram ao ponto da morte. Aí a Bíblia, Jesus começa a dizer, a Bíblia vai dizer que desce o sacerdote, vê aquele moço espancado, aquele jovem espancado e passa de lado. Tudo bem que dentro da cultura judaica não se podia tocar em nada que estava morto ou quase morto. Havia-se toda uma questão de um ritual litúrgico. Porém, quando eu olho para esse sacerdote, eu entendo que era alguém que não estava comprometido com Deus. Era alguém que estava comprometido com a religião. Porque a religião faz isso. A religião exclui. A perseguição que está acontecendo com a igreja também é por causa da igreja. Porque Deus não perdeu o controle. Deus permitiu a perseguição. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós estivemos aqui dentro dizendo que nós éramos melhores do que aqueles que estavam do lado de fora. Agora aguenta. Porque o nosso discurso, que não é errado, porque o céu continua sendo céu e o inferno continua sendo inferno, mas você nunca evangeliza um homossexual olhando para ele e falando assim, você é homossexual e você vai para o inferno. Você nunca evangeliza um alcoólatra e olha para ele, você vai para o inferno porque você é cachaceiro. Ele sabe. Está entendendo? Ele sabe. Deus é estrategista. Existem formas. Está entendendo? Existem formas da gente evangelizar. O que Deus estabeleceu está estabelecido. Mas a gente, como dono da verdade, a gente chegou para essas pessoas, invade o espaço delas, entra nesse embate horroroso.
Por quê? Porque na maioria das vezes estamos cheios de religião. Talvez até seja porque um dia eu caminhei cheio de religião. Eu caminhei. E a gente acha que pelo fato da gente... É nossa obrigação. Orar, jejuar, ler Bíblia é nossa obrigação. Isso não te faz mais santo. Você sabia disso? Que orar, ler Bíblia e jejuar não te faz mais santo do que o teu irmão? Não te faz. O que te faz ser mais santo do que o teu irmão é quando você está sozinho. Que ser mulher de Deus e homem de Deus aqui é muito fácil. Ô irmão, é muito fácil. Agora eu quero ver você ser homem de Deus e mulher de Deus quando você recebe a mensagem aqui, ó, sozinho. Quando você está sozinho. Quando ninguém está te vendo e a mensagem chega para você marcar o esquema. É para falar tudo? É quando ninguém te vê. É quando os desejos carnais vêm. É quando você tem a proposta para você ganhar um dinheiro de forma ilícita. Opa, ninguém está me vendo. Vamos fazer. Vamos aceitar a proposta do Tigrinho. 60 mil por mês. E agora a gente está como influência também, pastor. Vocês estão seguindo a gente. Alguém segue a gente nas redes aí? Ó, tem gente que segue a gente. Nosso perfil tem mais de 14 milhões de visualização. Deus fez isso de setembro, né? Do ano passado para esse ano. Estamos com o perfil viralizado. Se você quiser seguir lá, depois você segue. Irmãos, Deus tem feito. Deus tem feito. As propostas vêm. Só que eu sei para onde eu estou indo. Na maioria das vezes, quem se distrai com propostas é porque não tem propósito definido. Aí a Bíblia vai dizer que agora desce o levita. O levita também avista. E quando ele avista, ele passa de lado. Não posso colocar a mão. Estou comprometido com a religião. Preciso cumprir a liturgia. Preciso estar no culto. Não posso colocar a mão em coisa imunda. Preciso cumprir a liturgia do culto. Está comprometido com a religião. Aí a Bíblia vai dizer que agora surge um samaritano. Você sabe que existem diversos apontamentos bíblicos a respeito dos samaritanos, que era uma mistura de povo. Era um povo que os religiosos olhavam até como a escória da sociedade, porque era uma mistura de raças. E judeu não se comunicava com o samaritano. Mas a Bíblia diz, vem um samaritano. Mas a Bíblia não diz, não menciona a qual religião ele pertencia. Até porque, se você for entender a palavra religião, ela é uma palavra humana. Ela é uma palavra da criação humana. Religião vem de religare, que é uma tentativa de ligar o homem a Deus. E Jesus não veio fazer tentativa. Jesus veio cumprir um propósito. E aí surge um samaritano. Alguém que a Bíblia não expressa a sua religião, mas a Bíblia vai dizer que ele carregava azeite e vinho. Azeite e vinho. Azeite e vinho eram produtos que tinham a propriedade natural para curar, para estancar feridas. O vinho ele funcionava como um agente esterilizador. Ele esterilizava, tirava as bactérias, limpava. E o azeite para cicatrizar. A Bíblia diz que o sacerdote desceu, que o levita desceu. Eles passaram de largo, mas eles não tinham azeite e vinho. Mas a Bíblia diz que um sacerdote, um samaritano, um anônimo, mas era alguém que estava portado de azeite e de vinho. E por esses dias, o Senhor não tem procurado por pessoas que estão se movendo por uma religião. Porque quando nós vamos falar de sacerdote, quando nós vamos falar de levita, nós vamos falar de pessoas que ocupam posições eclesiásticas, de pessoas que estão em altos níveis, de pessoas que possuem altas qualificações. Não, o Senhor não está procurando doutores, o Senhor não está procurando PhDs, não, mas o Senhor está procurando um crente anônimo, mais alguém que carrega azeite, mais alguém que carrega vinho. Se você carrega azeite, se você carrega vinho, se prepara, porque esse é o
que ele tem compaixão. Ou seja, nós não temos informações, pelo menos eu não conheço, informações a respeito desse samaritano. Mas a Bíblia vai dizer que ele desce a um nível, ele se coloca a um nível daquele homem quase morto, limpa as suas feridas, coloca azeite. Não só faz isso, não era sobre o dinheiro que ele estava gastando, mas era sobre o tempo que ele estava aplicando sobre aquela vida. Pega ele, leva ele para uma instalação, diz ao dono da instalação: cuida dele, estou te dando 2 dinheiros, dentro de um tempo, ou de um segundo tempo, e da metade de um segundo tempo eu voltarei. E se tiver que pagar mais alguma coisa, não se preocupe. Alguns teólogos vai dizer que esse tempo, esse segundo tempo, e a metade desse segundo tempo representa esse milênio. Porque o primeiro tempo representa 1000 anos, o segundo tempo 2000 anos, e a metade do segundo tempo. Então existem alguns historiadores, alguns teólogos que falam que isso representa o período da volta de Cristo. E que esse samaritano representa Jesus, que veio de fato para os judeus, mas os judeus os rejeitaram. Era alguém que não carregava uma religião, mas era alguém que portava azeite e vinho. E quem era esse jovem espancado, quase morto, no meio do caminho? Esse jovem espancado, quase morto, no meio do caminho, era o Diego, era a Maria, era o Danilo, era eu, era você. Nós estávamos quase mortos, no meio do caminho, recebemos palavra da religião, mas a religião não nos encontrou. Mas no dia, querido, que nós pensávamos que iríamos morrer, o próprio Cristo se colocou em nosso caminho, com um olhar de misericórdia. Você lembra quem era você? Você lembra de onde o Senhor te encontrou? Você lembra no dia que o Senhor chegou na sua vida? Hoje as coisas melhoraram, hoje você não está mais na prova, mas lembra quando você tinha menos, você adorava mais. Quando você morava naquele lugar pequenininho, você conseguia adorar o Senhor numa intensidade maior. Mas as coisas foram afrouxando, o Senhor foi te alargando, e você foi se esquecendo do dia que Ele te encontrou. Eu disse para uma pessoa, eu falei assim: o nome de Jesus nos dá status. Ele ficou escandalizado com aquilo. Não porque Jesus não nos chamou para ter status, para problema seu, você não quer. Porque a gente é assim, né? Às vezes, falar mal, tem alguém aqui que acha que é ruim ser rico? Tem alguém aqui, pastor, eu acho que é ruim ser rico? Não é porque a gente diz assim, não, rico não vai para o céu. O rico, né, está perdido. Porque riqueza não traz felicidade. Então me dê o seu dinheiro e vai ser feliz. Porque às vezes falar mal das coisas é para justificar aquilo que a gente não tem. Verdade. Falar mal de quem é rico, às vezes, na maioria das vezes, é para a gente justificar a nossa pobreza. Entende? Que às vezes é pobre. E quando eu falo de pobreza, não vim aqui para ofender ninguém. Eu prego assim, ó. O pastor Luiz já me conhece. Se não quiser, nem chama mais. Porque eu me enfeito, porque eu não sou da galera das agendas abertas. Eu não cobro para estar aqui. Hoje eu estou pregando aqui, mas teve dias que eu estava pregando em igreja para 1000 pessoas, para 3000 pessoas. Porque eu sei quem foi que me chamou. Aleluia. Porque se não fosse para mim estar aqui, você sabe onde que eu queria estar? Na minha casa, com a minha esposa e com meus filhos, que são o meu maior ministério. Glória a Deus, aleluia. Entende? Então às vezes falar mal é para justificar o que a gente não tem. Então se você quer prosperar na vida, você quer crescer, primeira coisa que você precisa fazer é urgente, parar de falar mal dos outros. Não critica algo que você olha com um olhar, você admira, você reconhece que você não tem e você fala mal. Porque às vezes você só está justificando o teu fracasso. Porque a etimologia da palavra pobreza, e depois se você quiser na sua casa, você leia a parábola dos talentos. A etimologia da palavra pobreza é improdutividade.
improdutividade. Toda pessoa pobre não é porque ela não tem capacidade, porque a parábola dos talentos diz que a cada um foi entregue segundo a sua capacidade de produzir. 5, 2 e 1. O que é capacidade para produzir? É mais ou menos assim, ó. Eu tenho capacidade de pegar esse copo e colocar ele aqui. A tribuna está suportando isso. E ela está segurando o copo. Então aqui ela cumpre o propósito dela, que é suportar a Bíblia, o copo, o celular que está aqui. Então ela cumpre o propósito. Qual que é o problema do improdutivo? Porque a Bíblia diz que aquele que recebeu menos pegou e enterrou. Porque ele teve medo. Ou seja, ele olhou para a vida dos outros e teve medo. Porque é sempre assim. Quando eu me demiti, que eu fui empreender, tem pessoas que olharam para mim e falaram: seus filhos vão passar fome. Você não vai conseguir. Ou se eu tivesse ouvido. Entende? Porque às vezes nós estamos dando conselho para as pessoas daquilo que não serve nem para a nossa própria vida. Entendeu? Então, improdutividade. Toda pessoa que é pobre, ela é improdutiva. E por que ela não produz? Porque o tempo que ela deveria gastar em estar produzindo, ela está tomando conta da vida de quem está produzindo. Entendeu? É isso que a Bíblia nos ensina, irmão. A Bíblia te ensina a tomar conta da sua vida. Entende? Palavra boa é essa, que nos alimenta, que nos faz crescer. Então nessa noite aqui, eu sei que hoje eu estou ministrando para a igreja de Cristo, mas existem doutores que pagam R$6.000 pela minha mentoria, pastor, para ouvir. Uma das coisas que eu fiz muito, olha só, como que nós somos. Eu comprei muito curso de mentoria. Eu fiz mentoria com o Pablo Marçal, que tem muito cristão que não gosta dele, não tem problema nenhum. Você pode gostar de quem você quiser. Você não é obrigado a gostar de nada. A questão é respeitar. Fiz muitas mentorias em Alphaville. Só que eu parei de ir. Sabe por quê, pastor? Porque eu estava indo lá para eles ensinar a Bíblia. Eu fui no evento do pastor Tiago Brunet. Eu fui no evento também do Piero Tabolazzo, que está em Alphaville. E o projeto Nitro 10, que eles só mudam o nome, eles colocam os títulos, o nome bonito. Nitro 10 é princípios bíblicos, livro de Provérbios. Você quer ver uma coisa poderosa, que eu duvido a tua vida não mudar em 30 dias? Leia um provérbio por dia. Eu duvido. Um provérbio por dia. Deus nunca vai pedir para a gente um mirabolante. Porque quando Cristo começa a discorrer para ele a respeito da parábola, e que Jesus prega, olha, presta atenção nisso aqui, ó, no final. Olha essa pergunta, 36. Você conseguiu entender o que aconteceu? Passou o sacerdote, passou o levita, passou o samaritano. O único que socorreu foi o samaritano, você entendeu? Aos teus olhos, verso 36, aos teus olhos, responda, quem fez a coisa certa aqui? Aos teus olhos. O bom samaritano. Perceba que as coisas que Deus pede para a gente fazer são coisas simples. Deus não vai pedir para você fazer nada mirabolante. Ele se justificou de si próprio. Mas Jesus olha para ele em algo tão simples, parece óbvio. Como que Jesus está fazendo essa pergunta para mim, se é o óbvio? Porque o óbvio a gente não se explica, é óbvio. Se dentro do discurso quem fez o que era certo foi o bom samaritano, aí ele instrui, vai lá e faça da mesma maneira. É porque o céu enxerga a capacidade que existe em nós. E dentro desse texto está aí a prova de pessoas que prosperam, que crescem, porque como um cristão você sabia que você tem dever de prosperar? Irmão. Ô irmão, é essa nação que vai morar no céu? Não me olha com essa cara de desânimo, não, em nome de Jesus. Irmão, como cristão, sabe por que você tem dever de prosperar? Hoje eu tenho 22 pessoas que trabalham para mim, das minhas crianças. E você tem o dever de prosperar. Porque você precisa cumprir um chamado. Porque a sua vida será resposta na vida de outras pessoas. A crise, está todo mundo falando de crise, de dificuldade. Mas o crescimento é individual. Porque no meio como esse, se uma pessoa entender o que o céu está ministrando essa noite, será o suficiente. Porque no dia que Deus falou comigo, eu estava como você sentado.
mas eu recebi uma palavra. E eu vi Deus entrando na minha história, eu vi Deus entrando na minha vida. E o que fizeram comigo não me determinou. E aí chegou o tempo, porque assim eu sei que a vida ela é marcada por tragédias, a gente passa por dificuldade. E por incrível que pareça, nós só crescemos mediante a traumas. Para você crescer, você precisa ser traumatizado. Você sabia disso? Na psicologia é. Para você crescer, você só cresce mediante um trauma. Então você traumatiza a pessoa para crescer. Os traumas são necessários para crescer. É muito simples. Se você olhar para a agricultura, o processo de amassar uvas para ela se tornar vinho, como que acontece? Esmagando, pisando, traumatizando. E você acha que o vinhateiro está preocupado com as uvas que estão sendo pisadas? Sim ou não? Não. Por quê? Porque ele sabe que o processo final será muito maior e muito mais valioso. Porque a uva é um alimento perecível e durante uma semana ela se estraga e ela se perde. Mas quando ela passa pelo processo e ela se torna um bom vinho, uma garrafa de um bom vinho chega a custar 500 mil reais. E quanto mais velho, melhor, e mais caro, não perde o valor. Sabe o que o céu está te dizendo nessa noite? Que o processo a qual você passa não te deprecia, não te torna inferior, pelo contrário. O processo te torna maior, o processo te torna melhor. Você vai passando pelas pisaduras da vida. E pastor, quando eu vou passando pelas pisaduras da vida? É quando alguém está olhando para você e está falando mal de você. É quando alguém está olhando para você e está dizendo: ele não vai crescer, ela não vai crescer, ela não vai sair do lugar. Ele se prepara, se prepara. Vai passando pelas pisaduras da vida, porque os processos não vão te matar, os processos não vão te paralisar. Enquanto estão falando, enquanto estão te apontando, enquanto estão te criticando, o céu está olhando e está dizendo: ele está sendo pisado, ela está sendo pisada, ela está sendo amassada, mas o fim dela será muito melhor do que o início, porque a palavra de Deus diz: melhor são o fim das coisas do que o começo delas. O processo não te mata. A jovem que estava aqui na peça, a jovem que ministrou a peça, eu vi Deus te entregando algo. O que eu vi Deus te entregando, entenda, existe um tempo a qual Deus ele quer operar de formas sobrenaturais. Eu vi Deus te entregando algo no meio das artes. Deus vai usar as artes, é isso mesmo. Esse é o caminho. Deus vai usar a sua vida dessa forma. Pessoas vão ser impactadas. Pessoas virão para Jesus. O céu vai começar a te dar inspiração a respeito de peças. Se mova dessa forma. Se mova. Eu vi o Espírito da excelência descendo sobre a sua vida. E o Senhor te capacitando. Eu não sei, isso é muito loucura, mas eu vi um teatro, eu vi alguma coisa nesse aspecto. E pessoas vão vir para Jesus. Está entendendo, irmãos? Existem pessoas que se movem para Jesus na dança. Ganham almas para Jesus na dança. Tem lugares que o pastor Diego não vai ir. Tem lugares que eu não vou conseguir chegar. Mas você com o teu jeito, você com o seu jeito, com a sua linguagem. Tem pessoas que na linguagem dele, ele até tenta falar chique, mas ele não consegue, né? É mano, que não sei o que, irmão, você está louco, né? Tem gente que tem essa gíria. Mas é a linguagem, porque quando Deus ele quer falar, ele usa uma linguagem que vai de encontro com aquilo que o interlocutor entenda. Então não critica a linguagem do irmão. Eu não estou falando sobre palavras torpes, mas eu estou falando sobre diversidade de cultura. E o reino de Deus não é essa cultura toda, não. O reino de Deus, ele é biodiversidade. Sim. Tem coisas que eu não vou, tem pessoas que eu não vou conseguir alcançar. Mas a linguagem que o céu te deu, você vai alcançar. Parece ser óbvio, mas ele está dizendo quem fez o mais certo. Está entendendo? E ele vai dizer assim: ele disse: o que mostrou misericórdia para com ele. Então disse Jesus: vai tu e faça o mesmo. Parece muito óbvio, mas presta atenção nisso. Deus nunca vai te pedir para fazer o extraordinário. Deus sempre vai te pedir para fazer o básico. O básico. Presta atenção. Pequenas chaves abrem grandes portas. Aleluia. Entender o que Deus está falando com você.
vai te colocar em lugares que talvez aos seus olhos você não teria condição de chegar. Quando a gente recebe uma palavra profética, a gente se assusta. Sabe por quê? Porque ela não cabe na nossa realidade. Deus diz assim: você vai vencer. Mas você está passando por uma peleja, o céu parece que desabou. E Deus está dizendo: você vai vencer. Aí Deus diz assim: profetiza cura. E às vezes você fala assim: mas Senhor, eu estou precisando de cura. Aí Deus fala assim: abraça. É isso que eu ensino no meu livro sobre paternidade. Abraça. Aí diz assim: mas eu estou precisando de abraço. E eu tenho que abraçar. Os dias mais terríveis da minha vida, o Senhor me pediu para fazer coisas tão simples. Eu falava: Senhor, eu estou sangrando. E o Senhor falava: você tem coragem de abrir mão da sua dor e abraçar. Mas quando Deus ele fala com a gente, ele diz assim: não! Existem pessoas mais qualificadas. Tem a irmã que profetiza, tem o pastor que profetiza. E a gente se retém, a gente não vai e faz. E a gente perde a oportunidade de ser introduzido naquilo que Jesus queria fazer. Porque quando Deus ele manda você fazer algo, querido, é porque Ele quer usar a sua vida. É porque Ele quer fazer através de você. Perceba, Davi ouve a instrução do pai: vai entregar uma marmita para os seus irmãos. E Davi passa pelo processo e se torna o rei da nação de Israel. Está entendendo? Quem não tem disponibilidade para o básico, quem não tem disponibilidade para as coisas pequenas, nunca experimentará as coisas extraordinárias. Pelo amor de Deus, se você não consegue adorar a Deus pela pequena casa, se você não consegue adorar a Deus pela pequena porta, se você não consegue adorar a Deus porque hoje você vai dormir, porque hoje você vai jantar, porque amanhã você vai acordar, se você não consegue adorar a Deus ou agradecer a Deus pelas pequenas coisas, você nunca experimentará das coisas extraordinárias. Aí a gente fica com cara de bobó, né? Outra viagem que nem a gente estava olhando, né? Os influenciadores que começaram depois da gente vão para Paris, Danilo. E a gente não está indo nem para o Braz. Você está entendendo? Se a gente não se conformar com o básico, porque às vezes as pessoas falam assim: não, eu preciso ter o melhor celular, eu preciso ter a melhor roupa para começar. Quando eu tiver, não é assim? Quando eu tiver, eu vou e faço. Não, irmão, faça com o que você tem. Começa com o que você tem. Sabe quando você confunde o adversário mesmo? Quando você confunde o diabo, é quando você tinha todos os motivos para desistir. E você se coloca no lugar de dizer: não, eu vou fazer. Se Deus falou, através da palavra dele. Sabe por quê? Porque, querido, antes das coisas se cumprir, primeiro é comportamental. Antes de você entrar no carro que você quer, antes de você morar na casa que você quer, antes de você estar no lugar que você quer, primeiro é comportamental. Ei, querido, não se vista para o teu momento atual, se vista para onde você quer chegar, que a excelência de Deus tome posse da sua vida. Ainda que alguém olhe para você e diga assim: ei, mas para que isso? Ei, tá ficando doido? Dia de segunda-feira para ir para a igreja se arrumando desse jeito? Não, coloca a melhor roupa, que a excelência esteja sobre a sua vida. Ei, querido, escuta isso aqui: acorda amanhã, prepara a mesa para o teu café da manhã, mas prepara uma mesa digna de um rei. Sabe por quê? Porque quando é para receber os outros, a gente prepara uma mesa bonita. A partir de agora você vai aprender. Sabe por quê? Porque quando o bom samaritano vai se colocar ao mesmo nível daquele que precisava ser socorrido, querido, quando a Bíblia diz para nós tratarmos o nosso próximo como a nós mesmos, às vezes nós tratamos as pessoas de uma forma esquisita. É porque a gente não aprendeu como se tratar. É verdade. A gente dá o melhor para os outros e a gente come o que sobra. Verdade. Eu fui confrontado com o Senhor. Eu sempre gostei muito de decoração. Tá aqui meu irmão que sabe. Sabe aquela pessoa que compra um jogo de taça e vou deixar o jogo de taça guardados para me colocar na mesa quando o pastor vir? Irmão. Tem gente que é assim. Agora não. Eu saio com os meus filhos, com a minha mulher, para comprar forro de cama, irmão.
A gente rasga tudo e coloca na cama no mesmo dia. A gente compra aparelho de jantar, irmãos, e a gente fala, vamos, antes de vir qualquer pessoa aqui em casa, nós temos que estrear. É verdade. Aleluia. A excelência tem que começar por nós. Você quer tratar alguém melhor? Às vezes, se você trata alguém ruim, é porque isso reflete a forma como você se vê e como você se trata. Aleluia. Começa a tratar você melhor. Nesse livro também eu vou falar sobre perdoar assim. Entendeu? Porque às vezes a gente não se perdoa. A gente está na presença de Deus e a gente fica, ai Senhor, Senhor, sabe aquele crente assim, Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não mereço, Senhor. Muda a tua oração hoje, querido. Ai Senhor, eu estou, Senhor, eu estou perdido, querido. A palavra de Deus vai dizer assim, que você é sacerdócio real, não é por merecimento. Ele decidiu fazer e pronto, irmão. Enquanto a gente se comiserando e achando que não merece estar na presença de Deus, sabe qual é a minha oração ao acordar? Senhor, eu recebo o poder da aliança. Senhor, eu quero os benefícios da aliança. Senhor, potencializa o trabalho da força das minhas mãos. Senhor, eu dependo de Ti. O Senhor sabe na onde estão os peixes. Assim como o Senhor enviou os peixes para Pedro, envia os peixes à minha clínica. Envia, Senhor, eu preciso cumprir os propósitos. Senhor, que o Senhor use a natureza, que o Senhor use os fenômenos da terra, que o Senhor faça sobre a minha vida, engrandeça o nome dEle. Senhor, eu sei que é por Sua bondade, eu sei que é por Sua misericórdia, mas eu recebo tudo aquilo que o céu tem liberado sobre a minha vida. Ei, querido, esse é o tempo que você não vai mais se colocar diante da presença do Senhor apenas como servo. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes servo anda descalço, e Deus não nos chamou apenas para sermos escravos, mas Ele nos chamou para ser filhos. Por mais terrível, se meu filho fizer alguma coisa, por mais terrível que seja, isso não vai anular. Vai haver consequências, mas não vai anular a minha paternidade sobre a vida dele. Uma coisa que eu falo, porque tem um capítulo do livro que eu digo assim: órfãos de pais vivos. Eu não tive um pai, mas tem gente que tem um pai, é a mesma coisa que não tivesse. Que o pai não orienta, é um pai presente de corpo, mas emocionalmente é um pai que não é participativo na vida dos filhos. Você não tem ideia, querido, eu não saio da minha casa sem beijar meus filhos. Quando eu venho almoçar em casa, às vezes, dia de quinta e sexta é o dia que eu consigo buscar meus filhos na escola, que eu estou na clínica de Mongaguá. Aí eu almoço em casa, a minha filha Danilo vê. A minha filha, enquanto eu estou saindo, ela está dando tchau. Ela está dando tchau. Enquanto o portão é automático, até o portão fechar, ela está dando tchau. Quando o portão fecha, o portão ainda tem umas gradezinhas embaixo. Até eu manobrar o carro para sair, ela baixa e ela está dando tchau. E eu estou dando tchau. Sabe por quê, irmão? Porque isso vai passar. Aleluia. Tem gente que diz assim: ai, você tem que viajar só você e a sua mulher. Eu falei que ele toma conta da sua vida. Meus filhos estão crescendo. Meu filho mais velho tem 15 anos, irmão, vou fazer 40. Daqui 2 meses eu faço 40 anos. Meu filho já não está querendo andar mais com a gente porque é a vibe dele. Ele quer andar com a idade dele. A gente já está ficando ultrapassado. Mas tem coisas que são inegociáveis. Quando eu falo, vamos viajar, vai viajar todo mundo. Porque vai ter momento que eu vou querer, que a gente vai querer estar na presença deles, que eles estejam conosco, mas não vai poder estar. Porque eu sei que eu estou preparando eles para algo muito maior do que eu estou vivendo. Aleluia. Está entendendo? Esse é o tempo que Deus quer te levantar. Se coloca de pé com vontade. Esse é o tempo. Esse é o tempo. O céu não está te chamando, querido. Prosperidade e riqueza é consequência de uma vida de esforço e trabalho. Mas essa noite existe um convite de Deus para mim e para a tua vida: carregar azeite e carregar vinho. Uma pessoa que carrega azeite, ela tem uma palavra que levanta. Uma pessoa que carrega vinho, ela domina a própria língua. Eu posso falar, eu sei que eu sou terrível. Se eu for falar algumas coisas, eu mato a pessoa. Eu sou desse tipo, irmão. Mas eu aprendi a ter domínio próprio, aprendi a governar as minhas emoções. Sabe por quê? Porque quem não governa as suas emoções não governa nada. Verdade. Ah, eu sou verdadeiro, eu falo que
pensa, não, a Bíblia diz, provérbio, se você for ler um provérbio por dia, você vai ver. A Bíblia diz que você é tolo. Eu falo na cara, tolo. E digo mais, se você ainda é tolo, você fica calado, a Bíblia diz que você se passa por sábio. Olha que coisas peculiares é a palavra de Deus. Mas eu creio nessa noite, pastores, que é um tempo novo para essa casa. Deus está levantando pessoas. Eu creio que esse é o tempo ainda que drogados vão entrar na casa do Senhor desesperados por causa daquilo que você carrega. Alguém está olhando para você. De tempo em tempo eu recebo algumas mensagens, o pessoal me chama pelas redes sociais. E aí eu fui mentorear um dentista, fiz um discipulado com ele. É meu filho na fé. Está lá comigo no projeto. Discipulei. Porque ainda existem pessoas que nos observam. Ainda existem pessoas que ainda enxergam algo de Deus sobre a sua vida. Ainda que esteja alguém olhando para você e dizer assim, está perdendo tempo. Não estamos perdendo tempo. A gente não veio perder tempo. A igreja do Senhor não perde tempo. Nessa noite você veio neste lugar, porque nessa noite o céu está colocando sobre a sua vida azeite e vinho. Pastor, mas eu fui ferido. Pastor, mas eu recebi palavras que me sangraram. Eu fui abandonado, eu fui traumatizado, eu fui violado, eu fui violada. Mas o Espírito da excelência nessa noite, Ele está dizendo, você tem a oportunidade de continuar ferido, de continuar chorando, de continuar sangrando, mas nessa noite você tem a oportunidade de ser curado e ser instrumento de cura na vida de alguém. Sabe por quê? Porque nós só temos autoridade sobre aquilo que nós vencemos. Porque enquanto você continuar sangrando, ferida que continua aberta, que continua sangrando, ela necrosa, ela apodrece. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele está passando no meio da igreja, com vinho, com azeite, e Ele está limpando as suas feridas, e Ele está cicatrizando as suas feridas emocionais. Não são apenas feridas físicas, mas são feridas do teu espírito, na tua alma. Ele está te curando, porque Ele está dizendo, eu te curo hoje. Sabe por quê? Porque eu vou te usar. Você será instrumento de cura na vida de outras pessoas também. Ainda que pessoas tenham te ferido, ainda que pessoas tenham te abandonado, o céu está te capacitando para você exercer aquilo, querido, que você está recebendo do alto sobre a sua vida nessa noite. E se você crê nessa noite, querido, se você crê nessa noite, dá tempo agora ao Senhor. O som do qual está colocado. O bom samaritano, playback, em nome de Jesus. Eu quero adorar ao Senhor. Eu quero adorar ao Senhor. E diante de Deus pelos olhos espirituais. Aleluia! Pastor, mas eu estou há 10 anos caminhando na igreja, há 20 anos, há 30 anos. Mas hoje é noite. Porque o processo de mudança e de transformação é contínuo. Ele só acaba no dia que a igreja for arrancada da terra ou que você estiver dentro de um caixão. Enquanto você estiver vivo, você tem obrigação de transformar. Você tem obrigação de dar fruto. Você tem obrigação de crescer. Glória a Deus, aleluia. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos e coloque a sua mão sobre o seu coração. E que você seja ministrado nessa noite pelo Senhor, daquilo que está sendo liberado. Que seja liberado o perdão sobre a sua vida, que você se perdoe, que você não se comisere mais, mas que você se veja como sacerdócio real de Cristo, conforme a sua palavra. Que a prosperidade do reino entre sobre a sua vida, e que o Senhor te faça alcançar lugares inalcançáveis. Pode soltar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se eu falhar, me perdoe. Eu gostava muito de cantar. E o Senhor falou que você vai pregar. Estou aqui pregando a mensagem do Senhor. Aleluia. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi, e espancaram ele até no chão cair. Enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote, fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridade, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita, que
Quem sabe uma canção para Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo, mas como a si mesmo o próximo não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote, não tinha remédios pra sarar, e com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Escute, igreja que tem azeite e vinho. Aleluia. No mesmo lugar, um bom samaritano veio. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que o culpado estava em suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Sinta agora aí, tocando em tuas mãos. Derramou um azeite vinho em suas feridas e estancou seu sangue e te levantou. Ele fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Se hoje estiver alguém aqui nessa igreja caído, o bom samaritano vai te socorrer. Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Ele está aqui para te levantar. Aleluia. Ele está aqui nessa noite para te levantar. Você sabe por quê? Eu aprendi a não aceitar menos. Que tem gente que desdenha a gente, né? Eu aprendi a não aceitar menos quando eu entendi tudo que Deus me oferece. Eu não aceito menos do que isso. Eu falo assim, Senhor, eu não quero nem a mais e nem a menos daquilo que o céu tem disponibilizado para a minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Nessa noite, diante dessa mensagem, o Senhor me trouxe aqui, diante de tudo que você tem visto. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele te ama, que você tem valor, que Ele não se esqueceu das promessas dEle em sua vida. Por mais que você tenha sido traumatizado com religião, que às vezes a gente erra, a gente não sabe tudo. Às vezes o que falta na vida da gente é o mesmo caminho que a gente fez, às vezes fazer um caminho da volta, que não é vergonha nenhuma, e falar, eu errei naquilo. Está entendendo? Nós não vamos vencer dizendo que somos o mais certo, mas nós vamos vencer pelo nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nessa noite, se alguém no nosso meio que ainda não conhece Jesus como Salvador, essa noite também é noite de salvação. Essa noite o céu quer demonstrar o cuidado dele sobre a sua vida. Se você não morreu ainda, é porque Deus ele tem um plano contigo. Aleluia. Porque Deus tem um propósito contigo. E se você recebe essa palavra, se você está em nosso meio, eu quero te convidar para vir aqui à frente, que nós iremos orar por você. Amém? Se não há, que os céus possam lhe conceder uma outra oportunidade. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Para mim é sempre uma honra estar nesse lugar. Eu venho aqui com muito temor e tremor. Eu não tenho nada contra os meus amigos da Agenda Aberta. Não tenho coragem de viver o que eles vivem, porque é muito desafiador. Você depender de uma oferta para ser comigo. Não é para qualquer um. Não é para mim. Não é para qualquer um. Antes de você ser comprometido com qualquer pessoa, você conseguiu perceber nessa noite que você precisa ser comprometido com você? Aleluia. Consegue entender isso? Pastores, cuidem dos nossos emocionais. Sabe por quê? Porque chega um momento que as pessoas só vêm assim, pastor, me dê a bênção. Por onde eu passo, eu digo para os pastores, se for necessário, não venha ao culto de domingo.
fique com a sua família. Entende? Eu sei que nós temos a nossa vocação, mas a nossa vocação não pode estar acima do nosso maior chamado, que às vezes não é justo. Às vezes a gente tira da nossa casa para estar aqui. Entende? Para depois a pessoa chegar e falar, eu quero a deles. É muito fácil. Está tudo dando errado, a gente pede para sair e ir embora. Ninguém quer sair quando as coisas estão boas. Ninguém quer entregar o conjunto quando o conjunto está florescendo. A gente pede para sair quando tudo está errado. Entendeu? É assim. Então, queridos, nessa noite, diante de tudo que foi ministrado, cuide de você. Cuide do seu emocional. Se faltar um culto, não vai desviar, você não vai para o inferno. Entendeu? Eu incentivo, venha para a igreja. Aqui é a porta do céu. É nesse lugar. Ah, mas na igreja só tem gente falsa. Claro, você está lá. Irmão. Me perdoe, irmãos. Mas às vezes a gente fala daquilo que a gente é. Na psicologia, quando você fala mal de alguém, sabe de quem você está falando? Ó, dedo de profeta. Aleluia. Entendeu? Que o céu te abençoe. Amém. E se o pastor achar graça diante de Deus, diante de mim, eu virei aqui com o meu livro. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Amém? Ó, para o senhor ver. Alguns membros aqui me intimou para convidar o pastor Diego. Eu não tive a opção, mas o senhor está rajando meu coração. Amém, irmãos? Quantos tomaram posse da palavra na noite de hoje? Quantos estão saindo daqui na noite de hoje com a sua vitória? Diga assim, eu e a minha casa. Amém? Hoje é sexta e sábado, gente, estou perdido. Sextou aí, nada de cozinha, passa ali, abençoa a cantina, em nome de Jesus, amém? E amanhã tem mais, amém, igreja? Amanhã sábado a festa continua, amém? E eu que você está tomando posse de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração, amém? Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus, eterno e soberano. Quero agradecer as meninas, tá, Alexandra? Seja bem-vinda em nome de Jesus, amém, ver a tua presença, amém? Sempre converso com ela pelo zap, viu, irmãos? Virou minha amiga, oi? Agradeço ao pastor Diego, seu irmão, tá bom? Foi uma honra estar aqui em nosso meio, amém? As portas estão abertas, amém? Em nome de Jesus. Agradeço a todos que vieram cooperar conosco, amém? Amanhã, 7h30 aqui, amém, igreja? Vai ter banda, amém? Vai ter um povo aí. Amanhã dá para começar às 7h30, amém? Em nome do Senhor Jesus. Mas é festa, amém? Eterno e soberano Deus, é no nome do Senhor Jesus, Pai, que nós te agradecemos, Pai. Como meu esposo falou, não tem mais o que falar, Pai, tua palavra foi ministrada. Senhor, eu creio que cair em boa terra vai germinar e dar frutos, bons frutos, Pai. Que nós possamos guardar a tua palavra na tábua do nosso coração, Pai. Eu peço a ti a tua bênção sobre a cada um aqui representado, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre o seu lar. E assim como o Senhor nos trouxe em paz e segurança, nos leve em paz e segurança. Assim nós já oramos e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. A igreja diz: amém. E a vitória é nossa. Se Deus é por nós, agindo Deus, irmão, ninguém impede. Ninguém pediu aquilo que os céus tinha para fazer na minha, na tua vida na noite de hoje, amém? Faça assim com as vossas mãos, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas consolações do nosso doce e amado amigo Espírito Santo de Deus esteja com a igreja diz: amém. Bora lanchar na cantina, amém? É o sacerdote fingiu que não viu. Estava com Deus, tinha preocupado.